Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do MS Futebol. Seguinte pessoal, dia de Benfica e Porto, a gente entendeu um pouco mais desse confronto do final de semana pela Liga Portuguesa. E a gente já vai direto àquela planilha que a gente geralmente coloca aqui para vocês, para a gente trocar uma ideia sobre como tende a ser o jogo e quais são os pontos que a gente pode observar desse jogo, tá? Então vamos à nossa planilha que vocês já estão habituados. O que a gente pode entender de ponto de partida? O Benfica e o Porto têm um saldo positivo. O que isso quer dizer? A tendência das duas equipes seria de vitória na maioria dos confrontos. Tá? Como é um confronto direto entre eles, quem tem a maior tendência de vitória leva vantagem, e aí é o caso do Benfica. Tá? Então a gente está olhando para o Benfica com maior tendência de vitória aqui. Tá? Por um gol de diferença, não é uma tendência grande de vitória, de 2 ou mais gols de diferença, mas é uma boa tendência. O que a gente pode esperar do confronto equilibrado que tem o Benfica com overall 70 e o Porto com overall 61? A gente pode esperar um Benfica com mais posse de bola, esse seria o mais natural que ocorresse, tá? Com melhor taxa de conversão, apesar das duas serem muito parecidas, tá? Entre as duas equipes, e também, por consequência disso, já que ele tem mais posse e converte mais ou menos a mesma coisa, mais chutes para a equipe do Benfica. Tá? Na hora de aproveitar esse chute para gol, o Benfica é melhor que o Porto também. Então a gente está olhando para um cenário onde, na fase ofensiva, comparando as duas equipes, o Benfica leva vantagem em todos os cenários. O que é comum, tá? Por que é comum? Justamente por estar jogando em casa, acaba sendo mais comum que a gente entenda isso como um processo natural. Né? A equipe visitante tende a se retrair, a equipe que está jogando nos seus mandos tende a ter uma maior disposição a ficar com a posse da bola, a finalizar, enfim. A gente já está acostumado a ver isso, seja no futebol brasileiro ou no futebol internacional, como é o caso aqui de Benfica e Porto. Tá? Na fase defensiva, você tem um equilíbrio muito grande na recuperação. Então, nos dois cenários, apesar desse índice estar voltado para o Porto ali, você tem um equilíbrio muito grande. E também a gente vai ter um equilíbrio muito grande tanto em bloqueio quanto em defesa. Ou seja, essa fase defensiva das duas equipes tende a ser mais equilibrada, e aí na fase ofensiva aí ocorre um desequilíbrio favorável à equipe do Benfica. Tá? E se a gente for olhar o adversário, né? Quando a gente for olhar o adversário, o Porto tende a deixar esse adversário converter mais as ações de passe para chute, e aí o adversário acaba tendo mais chutes. Tá? Então esse é um ponto negativo dessa equipe do Porto. Por deixar que o adversário consiga ter essa conversão maior, ou pelo menos o adversário conseguir ao longo do jogo essa conversão, isso faz com que a equipe sofra mais chutes, e esse é um ponto preocupante para esse confronto. Né? Então a gente está olhando um cenário onde todo ele basicamente é favorável ao Benfica, mas é um favoritismo de um gol de diferença. Não é um favoritismo que vá surpreender, por exemplo, caso haja um empate, por exemplo, ou caso haja uma vitória simples do Porto. Tá ali na margem de erro. Tá? Se a gente for para aquele cenário mais aprofundado, né, a gente está olhando de mandante e visitante, mas se a gente for olhar mandante e visitante dessas equipes, levando em consideração o nível das equipes, ou seja, o Porto jogando como visitante contra as equipes da primeira prateleira, né, dos 4 primeiros ali, ou o Benfica jogando como mandante contra os 4 primeiros, o que a gente pode observar? Um distanciamento maior ainda, né? 1,45 aqui de saldo, então era 0, está anotado aqui embaixo, era 0,89, passou para 1,45. E aí há uma distância significativa aqui de posse de bola, de conversão, de chutes a gol, e aí no caso da conversão. Esses dados são interessantes? Sim, esses dados são interessantes. Pediria que vocês observassem muito mais a primeira parte do que essa, pelo conjunto de dados ser maior do mando de campo do que esse mando específico. Tá? Mas é muito importante a gente observar os dois, porque são dois cenários que a gente pode traçar.
Nesses dois cenários, o Benfica leva vantagem muito nesse cenário específico, né, que é esse segundo que a gente mostra, mas também leva vantagem no cenário de mando de campo. É um jogo equilibrado, é um jogo que as duas equipes podem sair com a vitória, não é nenhuma surpresa estatística se saírem, mas de ponto de partida, os cenários iniciais mostram um favoritismo para a equipe do Benfica. Beleza? Gostou da análise, gostou do vídeo? Por favor, peço que você deixe aqui teu comentário, teu like e também compartilhe com o máximo possível de gente para ajudar o canal a crescer. Fez tudo isso? Te agradeço demais, mas também peço que você também se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!